sou a professora Luciane e nessa aula iremos estudar sobre ecologia. Pense em todas as espécies que habitam o nosso planeta. Pense na grande variedade, na diversidade biológica dessas espécies. Então, os seres vivos, eles estabelecem relações biológicas entre si e com o meio onde estão inseridos. Dizemos aí que temos um ecossistema dinâmico, pois ocorre uma constante interação entre as espécies. O ecossistema, portanto, é o conjunto de seres vivos e os fatores do ambiente que possibilitam condições para a sobrevivência dos mesmos. Que fatores são esses? São os fatores bióticos e abióticos. Os fatores bióticos se referem a todos os seres vivos encontrados em um local. Todos os seres vivos, como plantas, os animais, os répteis, anfíbios, todo grupo de fungos, de bactérias. Então, todos os seres com vida são incluídos como fatores bióticos. A presença de luz, a presença de temperatura adequada, de água, de oxigênio, de gás carbônico e sais minerais, entre outros elementos, são fundamentais para a manutenção dessas espécies, Então, para isso, a gente considera esses fatores como fatores abióticos, fatores que não têm vida, porém são necessários, são indispensáveis para a manutenção da vida na Terra. Resumindo, fatores abióticos incluem todos os elementos da natureza. Observe nessas imagens, nelas podemos encontrar muitos seres vivos. Alguns estão ocultos entre a mata, entre a vegetação ali e outras fontes, porém nós podemos encontrar uma grande diversidade. O conjunto de todos os seres vivos que fazem parte de um ecossistema recebe o nome de comunidade. Então, em um único ecossistema eu posso encontrar várias comunidades biológicas. E essas comunidades, por sua vez, elas são compostas por populações de seres vivos diferentes. Então, dentro de uma mesma comunidade, eu posso ter uma população de sapos, população de libélulas, de mosquitos, ou de peixes. Isso vai depender daquele ecossistema oferecido ali para as condições desses animais. Nós temos, primeiramente, dentro da classificação de seres vivos, então a gente tem o indivíduo, considerado unicamente. Depois, um conjunto de indivíduos da mesma espécie, uma população. O conjunto de populações, de várias populações diferentes, formam uma comunidade. Essa comunidade, ela forma um ecossistema e, por fim, nós temos o nosso bioma. O bioma constituindo aí vários biomas, a biosfera. Dentro do ecossistema, existem locais em que cada espécie vai se adaptar melhor para sobreviver. Dentro desse local, ela tem toda uma estrutura oferecida, naturalmente. E aí nós temos o habitat. Então, cada espécie dentro de um ecossistema encontra o melhor habitat. Dessa forma, o habitat nada mais é do que o nome dado ao local em que uma espécie está inserida, ou seja, que ela está melhor adaptada em um determinado ecossistema. E seu habitat, cada vez mais o ser vivo vai realizar algumas atividades. Ele vai ter a forma dele de sobreviver, a forma dele de se relacionar com os outros seres vivos que estão ali e até com a própria oferta do meio, a condição de água, a condição de luminosidade. Então ele vai ter um modo de vida para reagir a tudo isso. Esse modo de vida é o conceito de nicho ecológico. Então, o nicho ecológico está relacionado a tudo que o ser vivo faz para sobreviver em um local, incluindo aí os seus hábitos e suas necessidades biológicas também. Várias coisas interferem na sobrevivência desses animais ali, apesar de ele estar inserido num ecossistema, ter um habitat, ter um nicho ecológico, vários fatores influenciam
digamos que negativamente para a estada desse animal. Então ele tem que estar em constante luta pela sobrevivência. Esses fatores podem ser citados como o desmatamento, as queimadas, a poluição do ar, a poluição das águas, do solo, a emissão de gases do efeito estufa, né? E muitos outros. Tudo isso transforma o ambiente de forma rápida, drástica, muitas vezes reduzindo até a diversidade de espécies do local. E muitos seres vivos não conseguem sobreviver em ambientes assim tão degradados e acabam tendo um grande risco de extinção, um risco em desaparecer. Além dessa interferência humana, também existem outras coisas que acabam afetando a extinção dessas espécies, que seria a própria condição do ambiente, a oferta de água, a oferta de compostos do solo, a temperatura, a intensidade da luz, entre outros fatores que acabam interferindo nessa sobrevivência. A lista de animais com risco de extinção atualmente ela vem sendo renovada e fornecida pela União Internacional de Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. São pesquisas constantes, né, que periodicamente realizadas. Esses dados são disponibilizados no site. A gente vai observar agora alguns dados. Então, atualmente, mais de 26.500 espécies estão ameaçadas de extinção. Dessas 26.500, isso é considerado, então, um total de 27%, né, em consideração de 100% das espécies existentes, isso é considerado 27%. Os anfíbios têm um total de 40% das espécies com ameaça de extinção. Os mamíferos com um total de 25%. As coníferas, 34%. Seguidas de 14% de risco das aves de certas espécies desaparecerem. Os tubarões e arraias seguem um percentual de 31% de risco e os corais e recifes 33%, seguidos dos 27% dos crustáceos. Então percebam que esse número é bastante considerável, né? Um tanto assustador. Precisamos tomar atitude para mudar isso. A história evolutiva dos seres vivos, eles vêm passando transformações para tentar o seu próprio organismo a ter mais resistência contra essas transformações, possibilitando assim maiores chances de sobrevivência. Mas, além dessa capacidade reprodutiva para a perpetuação das espécies, então os seres vivos acabam adotando estratégias de defesa, principalmente no meio de camuflagem, do mimetismo, da própria alimentação variada, da manutenção da temperatura do seu próprio corpo. Tudo isso em prol da sua própria defesa. Mas a principal ação vem de nós. O ser humano ele utiliza inevitavelmente os recursos naturais. Dessa forma, ele precisa preservar, manter, cuidar desses recursos, possibilitando assim a sobrevivência das espécies e também a própria sobrevivência. Afinal, a destruição da biodiversidade faz com que ocorra a destruição humana. É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula. You go and I'll be okay. I can dream the rest away. It's just a little touch of fate, it'll be okay. It sure takes its precious time, but it's got rights and so have I.